Salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 23º domingo do tempo comum. E a liturgia vai nos acompanhando, nos ensinando a não perder o horizonte da fé. A palavra nos educa, a palavra nos forma. A palavra tira de nós os excessos que nos impedem de ver, de escutar e de caminhar em direção a Deus. Porque toda a vida humana, toda a nossa vida, está orientada para a vida eterna. Se nós perdermos isso de vista, nós perderemos a oportunidade de sermos para sempre felizes. Porque a palavra é o combustível que nos orienta e nos impulsiona a caminhar. Ela nos faz ver com os olhos de Deus uma nova perspectiva. A palavra nos ajuda a enxergar o que está nebuloso, o que não é tão nítido. Ela lava, ela purifica, ela dilata o coração, para que nós enxerguemos, para que nós proclamemos e para que nós vivamos esse novo modo de vida que Cristo nos oferece. Cristo nos oferece porque Ele é um Deus educado. Ele nos faz o convite a todo instante, a todo momento, todos os dias e especialmente a cada domingo, para que nós, atentos àquilo que Ele fala, tomemos essa palavra como um projeto de vida, como perspectiva da nossa caminhada. Sem a palavra renovadora de Deus, nós continuamos com uma vida encarquilhada do mal, uma vida velha. Por isso é preciso que nós sejamos, de fato, sinceros e coerentes com aquilo que queremos, para a nossa vida presente e para a nossa eternidade, para o nosso futuro. A palavra nos orienta. Tanto é que a igreja chama-nos a atenção neste mês de setembro, em vista do dia 30 de setembro, que é celebrado a memória de São Jerônimo, o primeiro tradutor da Sagrada Escritura, que traduziu das línguas antigas para o latim, facilitando a comunicação com Deus através da palavra, por ordem do Papa Damaso. Foi o primeiro a divulgar a palavra numa língua acessível, no latim. Por isso ela é chamada de divulgada, a Vulgata. Deus nos orienta através de sua palavra e chama-nos a atenção mais ainda nesse mês de setembro, para que não só neste mês de setembro nós mergulhemos e prescrutemos na palavra, mas para que ela seja nossa companheira de jornada todos os dias da vida. Foi essa palavra que animou o povo exilado na Babilônia a voltar a ter esperança e alegria nos projetos do Senhor. É sabido que o povo de Deus, em um determinado momento, vai ser exilado, vai ser arrancado de sua pátria original, de suas origens, e levado à força para uma terra estrangeira, para uma terra onde não havia dignidade, trabalho e fartura, mas unicamente escravidão, sob o jugo do faraó, sob o jugo de Nabucodonosor.
tanto no Egito quanto na Babilônia. E na primeira leitura, nós nos encontramos lá na Babilônia. A primeira leitura do profeta Isaías nos situa na Babilônia, onde o povo está cansado de sofrer, cansado de pelejar. Parece que não há perspectiva, não há vida, não há horizonte. O povo exilado e cansado, mergulhado nas próprias misérias e tragédias, por pura teimosia e por pura ignorância e desobediência, o povo é levado para uma terra estrangeira por desobedecer à voz de Deus que falava a todo instante, a todo momento. O povo se viu surdo, cego e mudo diante da palavra de Deus que o exortava. Dessa forma, não havia outro jeito ou outra forma. Fechando os ouvidos do coração à voz de Deus, há consequências. Fechando os ouvidos à voz de Deus, aquele povo abre os ouvidos para as vozes estrangeiras, dos deuses estrangeiros. E nessa comunhão com os ídolos, o povo trai o Senhor. E é levado por meio de sua traição a uma terra estrangeira. Estando lá na Babilônia por mais de 40 anos, o povo já pesado e cansado de tanto pelejar, recebe mais uma vez uma nova chance, uma nova oportunidade. Deus não abandona a sua gente, porque foi Deus que criara aquela gente para ser um povo feliz e um povo bem-sucedido. Deus não abandona de tal forma que envia profetas. Deus envia inúmeros profetas: Isaías, Jeremias, Baruque, Daniel, Joel, Amós, Abidias. São muitos os profetas que Deus envia para falar ao seu povo. E aqui na primeira leitura, na Babilônia, está o profeta Isaías, que levanta a voz como um homem da esperança. O profeta não é quem adivinha, mas quem tem sempre uma palavra de Deus para dar aos abatidos, cansados e deprimidos. Porque a palavra do profeta não é palavra do profeta, é palavra que vem de Deus. Se é palavra que vem de Deus, é palavra de libertação, é palavra de cura, é palavra de vida. A palavra de Deus, portanto, cura o coração mais chagado, arruinado e moído, a alma mais deprimida, afastada e pecadora. A palavra de Deus cura, exorta e diz: não volte por esse caminho, porque senão pode acontecer coisa pior. Com estas palavras, o profeta Isaías exorta o povo: meu povo, povo meu, levantai vossas cabeças, criai ânimo, porque a natureza exulta de alegria, porque o dia do Senhor está para chegar. Arrumem as malas, reconfortem a alma, o coração, deixem aqui na Babilônia os vossos pecados de infidelidade. Deixem aqui na Babilônia os vossos adultérios, os vossos roubos, as vossas corrupções. Deixem aqui na Babilônia as vossas mentiras, os vossos orgulhos, as vossas vaidades. Porque vocês terão agora uma nova oportunidade de voltar para casa. Arrumem as malas, porque Deus sinaliza que o tempo chegou através da natureza, que canta, que vibra, que aplaude e que celebra o dia da chegada do Deus Onipotente. O profeta Isaías, então, com essas palavras poéticas, anima o coração do povo, que agora está decidido a refazer a caminhada de um modo diferente, voltando para casa agora não do mesmo jeito, não da mesma forma, mas deixando naquela terra dos pagãos, a Babilônia, os pecados que tinham levado saindo de Israel. Agora o povo está decidido.
Então o povo regressa e a alegria é contagiante. Os animais celebram, a terra celebra, o povo canta e vibra os louvores de Deus, subindo ao templo de Jerusalém. Juntos vamos cantando para a casa do Senhor, porque na casa do Senhor vamos receber o doce da palavra, que traz alívio para as nossas almas. Agora nós voltamos a desfrutar da nossa dignidade, com o templo, com o rei, com a celebração, com o culto, com os sacrifícios, com a terra fértil. Deus nos oportunizou novamente com uma dignidade, não podemos desperdiçar. Toda essa alegria em volta do livro do profeta Isaías, nos seus 66 capítulos, nos faz lembrar uma alegria muito maior. Deus não nos fez simplesmente para vivermos numa peregrinação terrena. Deus nos fez de volta para o paraíso perdido. A grande alegria do povo ensaia e alude a grande alegria que hoje nós celebramos. Nós agora também estamos fazendo, com esta palavra profética, um retorno para a casa do Pai. A nossa maior alegria não é poder vislumbrar uma terra geográfica, mas é poder saber, ter a certeza e a convicção agora que nós estamos fazendo um retorno para a casa definitiva do Pai, numa alegria sem fim, a vida eterna. A vida eterna é, portanto, junto de Deus, a nossa origem, a maior de todas as graças, o maior de todos os espetáculos promovidos por Deus, que foi a paixão, morte e ressurreição de Jesus, que nos possibilitou agora entrar de volta para o paraíso perdido, de onde nós tínhamos sido expulsos com Adão e Eva. Agora nós temos essa graça de poder celebrar já antecipadamente na missa, na Eucaristia, o céu que nós queremos viver. Nós já podemos celebrar aqui a comunhão, a fraternidade, a irmandade, a comunitariedade da fé. Nós já podemos celebrar aqui o banquete eterno, antecipado às nossas almas. Nós saímos de nossas casas como os animais saltitantes nas montanhas. Nós saímos de nossas casas saltitando como gazelas, em rumo à montanha santa para encontrar pastagem, porque essa é a nossa alegria. A nossa alma é a esposa de Cristo, que sai de casa ao encontro do esposo. E o esposo hoje, e em cada missa, quer também fecundar a nossa alma, que é a sua esposa, fecundar com a palavra, fecundar com a Eucaristia, para que com essa fecundação espiritual haja virtudes, frutos e bens que nós podemos levar para a vida eterna. A nossa alma é, portanto, a esposa que todo domingo vai ao encontro do esposo, e quando nós não vamos, a nossa alma deixa o esposo esperando por nós. Celebrar a Eucaristia é entrar em comunhão com o Senhor, é deixar o céu entrar na nossa alma para dar frutos. O profeta Isaías já celebrava isso de uma forma muito poética e alegre. Mas é preciso que nós também tenhamos o trabalho de nos deixar interpelar e questionar pela palavra que nos diz: deixa aqui para trás os teus pecados, como o povo deixou na Babilônia. Senão, não é possível entrar na nova terra. A palavra questiona o nosso modo de viver. A palavra nos questiona o nosso modo de ver as coisas. É preciso, pois, que nós enxerguemos o mundo, as coisas e as pessoas com os olhos da fé. Foi isso que Jesus fez no Evangelho, nos atinando para isso. Quando Jesus está na região da Decápole, que é uma região formada por 10 cidades pagãs, ali moravam o resto do mundo, a escória da sociedade.
Na Decápole, ou seja, naquelas 10 cidades, moravam os amaldiçoados, assim conhecidos por Deus. Os pecadores que não tinham vez, não tinham voz, não tinham salvação, dignidade ou sequer a possibilidade de encontrar Deus um dia. Eram os malditos. E Jesus vai até a Decápole para dizer que agora o tempo de Deus chegou para nós. Para dizer para nós que agora a graça de Deus nos dá a graça de podermos, como malditos, sermos benditos. Aqueles que se encontravam na Decápole, os amaldiçoados fora da salvação de Deus, éramos nós, que agora estamos aqui sendo abençoados. Deus nos deu a graça de podermos recomeçar na bênção. Deus nos deu a graça de agora podermos recomeçar uma vida nova. Deus chama a todos, mas é preciso que nós respondamos e correspondamos o convite que o Senhor nos faz. Sem essa correspondência não há a mínima possibilidade de vida nova. E Jesus vai até onde era menos pensado uma pessoa como Jesus ir. Ele vai a Decápole, a região dos pagãos. E quando ali ele está fazendo todo o seu trabalho de evangelização, já voltando para as suas origens, levam para ele um homem surdo-mudo. Quem leva até Jesus o homem com dificuldade de falar e de ouvir? Ninguém sabe. Levam. Esses que levam aquele homem com dificuldade até Jesus é a comunidade. É a comunidade que, sabendo para onde está levando, porque a comunidade que é alimentada pela voz de Deus, sabe pelos olhos da fé o que tem no futuro, e conhece com os olhos da fé a realidade divina presente na realidade humana. A comunidade que é embebida da graça e do Espírito de Deus vê o que pessoas fora dessa graça não conseguem ver. Por isso, eles são audaciosos, sabem perfeitamente a quem levar aquele homem com dificuldades, sabem perfeitamente para onde e para quem estão levando. Eles reconhecem que só Jesus é capaz de tirar toda a dificuldade que aquele homem tem de ouvir e de viver a palavra que santifica. Por isso mesmo, a comunidade que ouve, a comunidade que escuta, a comunidade que entende, a comunidade que vive tem a obrigação de levar as pessoas cegas, surdas e mudas para se encontrarem com Jesus. Se elas não fizerem, se a comunidade não fizer isso, ela será responsável pela perda de muitas almas, que têm a oportunidade de se encontrar com a graça de Jesus e não se encontram muitas vezes porque nós mesmos, os cristãos ou comunidade do Senhor, somos o grande empecilho desse encontro. Nós temos essa responsabilidade de levar os nossos para mais perto de Jesus. Mas para que nós levemos aqueles que estão distantes para perto de Jesus, é preciso que nós sejamos também de Jesus, porque não poderemos oferecer o que não temos. É preciso, pois, primeiro e em primeiro lugar, abrir os ouvidos do coração para escutar a voz do Mestre que educa o discípulo. Sem essa educação na fé, não é possível orientar os outros. Como o cego pode guiar outro cego? Nesse sentido, Jesus, quando encontra aquele homem surdo-mudo, realiza algo maravilhoso, não só para a carne, mas para o coração. Jesus, então, toma aquele homem e tira do meio da multidão. Leva aquele homem para o canto. Leva aquele homem para um momento particular. E ali ele faz o que deve fazer. Com esse gesto, entendamos, é preciso que nós também tenhamos sempre momentos privados com o Senhor. É preciso que nós saiamos um pouco da multidão que nos rodeia.
É preciso que nós saiamos um pouco da multidão da internet. É preciso que nós fechemos um pouco os nossos ouvidos para a multidão que grita o tempo todo na internet, os tais de influenciadores. Porque se a voz do Senhor não entra e fica, as vozes dos lobos mandarão e determinarão a minha vida. Se nós não nos dermos a graça de sairmos um pouco da multidão que grita e que fala a todo instante muitas e muitas coisas, para darmos chance e oportunidade de estarmos a sós com Jesus, para Ele nos falar ao coração, nós vamos nos perder no meio da multidão e seremos apenas mais um. Jesus não quer nos tratar como mais um, Ele quer nos tratar como únicos. E essa unicidade só é possível integrados em Cristo, porque só nele nós sabemos quem nós somos. Filhos de Deus, vindos de Deus, que voltam para Deus. Sem essa perspectiva, nós não sabemos nem quem nós somos, nem identidade nós temos, nem perspectiva humana nós temos. Já não sabemos mais nem quem somos, se somos homem ou se somos mulher. É preciso, pois, nesse encontro, nós redescobrirmos quem nós somos. E só em Jesus é possível isso acontecer. Senão nós ficamos tateando no mundo, procurando respostas sem respostas possíveis. Tenhamos sempre um momento pessoal com Jesus, para recobrar a nossa consciência de filhos de Deus. É nesse momento que Ele nos limpa os olhos, arranca a nossa surdez e destrava a nossa língua. E diz no imperativo: abre-te. Com esses gestos nós entendemos o quê? O primeiro gesto de Deus para nós é sempre no ouvido. Jesus arranca a surdez daquele homem, porque a fé vem pelo ouvido, diz Romanos capítulo 10. A fé entra pelo ouvido. Sem a fé não é possível proclamar a boa nova. Em seguida Jesus destrava a língua daquele homem. A fé entra pelo ouvido, e quando ela entra pelo ouvido, ela modifica o coração humano. Quando a fé entra pelo ouvido, ela é capaz de fazer um rebuliço dentro de nós. Quando a fé entra pelo ouvido, ela é capaz de modificar as nossas certezas e as nossas verdades relativas, porque para o cristão só existe a verdade absoluta, Cristo Jesus. Aí nós abandonamos os outros mestres e falsos e abrimos o coração para o único e verdadeiro mestre, Cristo Jesus. Primeira coisa que nós devemos fazer nesse encontro com Jesus, pessoal e particular, é abrir o ouvido. Deixe de lado um pouco as suas certezas, as suas convicções e o seu orgulho de saber tudo. Deixe-se conduzir pela voz do Mestre que fala. Quando Jesus fala, que entra de verdade em nós, gera em nós uma grande fome e sede e necessidade de proclamar aos quatro ventos e para todo mundo o que nós escutamos do Mestre. Porque houve um encontro real, verdadeiro, houve um encontro único. Há uma necessidade de falar, há uma necessidade de proclamar, há uma necessidade de dizer para todo mundo o que nós encontramos. Em seguida o homem começa a falar, depois que ele recebe a cura dos ouvidos. A fala, portanto, é um sinal de comunicação. A fala é, portanto, um sinal de diálogo. A fala nos faz entrar no ambiente do outro. A fala nos faz entrar no mundo do outro. Gera comunicação, gera diálogo, gera comunidade. O que Jesus então nos pede? Que ao escutarmos a sua voz, nós sejamos comunidade com a comunidade. Não queira caminhar sozinho, porque o mundo é como um deserto. No momento em que você está caminhando sozinho, de forma egoísta, quando tropeçar, ele fica. A comunidade nos ajuda a avançar. Quem escuta quer falar.
E quem fala precisa de alguém que o ouça. E esse que escuta é a comunidade que está aqui reunida. Mas quem escuta e quem fala não é só chamado a falar, é chamado também a abrir-se. A palavra de ordem hoje é efatá, abre-te. Jesus fala na sua língua para os seus bons entendedores, para a sua gente, para nós, que somos gente do Senhor. Abre-te. Abre-te não só os olhos, os ouvidos ou a boca, mas abre sobretudo o coração. Coração na Bíblia é símbolo da vida. Abre a tua vida para Deus. E quando a tua vida é aberta para Deus, ela é aberta também para os irmãos. Segunda leitura. A segunda leitura fala dessa abertura para os irmãos. Porque através dos gestos do acolhimento, nós também evangelizamos. Através do gesto do olhar, nós evangelizamos. Através do gesto da escuta, nós evangelizamos. Mais do que falar todo o tempo e instante de Deus pela boca. O olhar, o ouvir e o acolher, segunda leitura, nos faz também sermos nós evangelizadores do nome de Deus. Porque para isso fomos enviados. Para abraçar o maior número de pessoas para a vida eterna. Esse é o sentido da comunicação da voz de Deus pela palavra hoje para nós. Sobre quem nós estamos caminhando? Quem está ditando as normas e as regras sobre nós? Quem é o nosso influenciador para a vida? Quem está moldando a nossa conduta, o nosso caráter, a nossa forma de pensar, de agir e de falar? Quem está influenciando a minha pessoa, a minha vida e o meu estilo de viver? Com essa resposta, nós sabemos se somos discípulos ou não de Jesus. Cabe a cada um de nós fazermos sobre nós mesmos esse exame de consciência ou esse julgamento, antes que cheguemos ao julgamento final. O Senhor nos pede que nós o ouçamos. Eis que estou à porta e bato, diz o capítulo 3 de Apocalipse. Se tu abrires a porta do teu coração, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo, e haverá uma só festa. Mas se tu não abrires a porta do teu coração, eu não posso entrar, porque eu sou um Deus educado. Diferente do demônio, que é o ladrão, que vai e arromba uma casa que está vazia. Se o nosso coração está vazio de Deus, o ladrão, em algum momento, vai arrombar a nossa alma e vai entrar nela. Eis, pois, diante de nós uma decisão. Qual delas nós fazemos? Amém.